São Paulo, 21 de abril de 1985. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. E aí vem o autobomba do Corpo de Bombeiros com o caminhão do presidente Tancredo Neves coberto com a bandeira do Brasil. O povo emocionado que acompanhou durante esses 27 dias a luta pela vida, a luta pela vontade de viver do presidente Tancredo Neves. Dá emoção, sim. Emoção. E é uma perda. Tem para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conviver e viver com ele. Então, é uma pessoa maravilhosa. A luta pela democracia é a única postura digna para o homem que se preza, para o homem que ama essa pátria. Na cidade natal, em São João del Rei, no Campo das Vertentes, a 180 quilômetros de Belo Horizonte, o sentimento é de orgulho, carinho e muita saudade do filho ilustre, que se transformou em um dos políticos mais importantes do país. Ele era uma pessoa que nasceu, ele foi talhada para ser o presidente da República, principalmente naquele momento de transição. Voto em Tancredo Neves na vitória! Mas como era esse morador tão ilustre, que mesmo ocupando cargos públicos tão importantes na capital mineira e em Brasília, sempre voltava para a cidade natal? Senhor José Geraldo é um dos muitos moradores em São João com histórias para contar. Uma delas em 1974, quando trabalhava como pedreiro ao lado do Solar dos Neves, residência de Tancredo. Eu estava construindo e levantando uma parede ao lado da casa do Tancredo. Naquela hora chegou o Tancredo, chegou, bateu um papo com a gente e falou comigo assim: eu era doido para me comprar esse terreno, mas não quiseram me vender, não sei porquê. Falei: doutor, por quê? Não sei, não venderam para mim, né? No meio da conversa, o tijolo acabou e nada do servente aparecer. Aí o Tancredo olhou, tinha um monte de tijolo atrás dele. Ele pegou, regaçou a camisa, isso eu presenciei, e encheu as mãos de tijolo, encheu meu andame todinho de tijolo e falou para mim assim: falta de tijolo, você não vai ficar sem trabalhar. E a hora que o servente chegou, eu já estava com o tijolo lá, tudo lá do lado. Isso eu presenciei, o doutor Tancredo trabalhou de servente comigo, 10 minutos. Foi meu servente, presidente da República, foi o servente pedreiro José Geraldo, né? Bom de prosa e fã de futebol. Uma das paixões de Tancredo era o Minas Futebol Clube. Ele treinou, mas não chegou a jogar. O doutor Tancredo era meia. Ele fisicamente não era dotado, então ele não levava muita vantagem esportivamente. O treino era dia de semana. Treinava com o time do Minas. Os treinos eram terça, quarta, quinta. Nós o tínhamos como homem que ia nos ajudar a dirigir. E ele foi presidente de 42 a 46. Nos encontros com o político, sempre a mesma preocupação. Como está o nosso Minas? Foi estar nas mãos do senhor. Aguarda que eu vou te ajudar. Uns 3 meses depois veio o pessoal da CELT, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, um engenheiro, um arquiteto. Vimos aqui para construir um ginásio para o senhor. O pessoal da CELT falou: esse é o terreno. O exército está aqui na frente, o lugar é maravilhoso, é aqui mesmo. E lá foi construído. Paixão pelo futebol e devoção a São Francisco de Assis. Era só chegar à Semana Santa para Tancredo aparecer nas celebrações religiosas de São João. E eu encontrei nele um exemplo muito grande como homem de fé também. O doutor Tancredo era uma pessoa maravilhosa no trato com os seus semelhantes. Ele frequentemente participava das missas, tendo sido ministro da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, dessa igreja. Essa ordem tem 250 anos ou mais. Da missa aos domingos para a prosa no bar da esquina.
E o Tancredo, naquela época, me parece que ele era o ministro da Justiça. E o Tancredo gostava de assistir a missa ali, perto da casa dele, né? E acabava a missa, ele levava todo mundo para um bar que tinha na perto da ponte aqui. Naquela época chamava no Bar Danúbio Azul. E eu estava junto, moleque de 8, 9 anos. Ele pagava bebida para todo mundo lá, pinga, tira-gosto, cerveja. E eu, doce. Batendo papo, tomava uma pinguinha também, no meio da... Mas era uma pessoa igual a todo mundo, não destacava não. Ele ficava no meio da turma, batendo papo, rindo, brincando, conversava muito sobre futebol. Ele era fanático pelo clube que tinha aqui, o Minas Futebol Clube. Bom de prosa e de garfo. Na cantina da família Ítalo, Tancredo encontrava um dos pratos favoritos. Esse é um prato que a mamãe mesmo, sinceramente, o recheio foi ela que inventou mesmo, que ela fez. Aí o Tancredo ficou apaixonado pelo cannelloni. Toda vez que eles viam São João, eles tinham que comer o cannelloni. A vida política de Tancredo começa aos 25 anos de idade, aqui em São João del Rei, com a eleição para vereador e presidente da Câmara Municipal. Depois veio a eleição para deputado estadual e federal por 5 legislaturas, trajetória que foi crescendo e ganhando força nos anos seguintes. Bem, minha vida pública é muito longa, né? Em primeiro lugar, impedir que esse país se engajasse numa guerra fratricida. O Tancredo, ele sabia caminhar aqui em São João del Rei com a situação e com a oposição. Era respeitado por todos nós aqui. Considerava os adversários amigos cordiais. O restaurante era de 2 andares. Na parte de baixo haviam várias mesas longas, cada mesa tinha 8 a 10 lugares. E cada mesa tinha um partido diferente. Mas todos eles eram amigos, eles terminavam as reuniões, alguma coisa assim, às vezes discutiam uma coisa boba à toa, mas no final já tomava cerveja, bebida junto. Ele é realmente conciliador que era homem firme, mestre de respeitar as pessoas, porque ele sabia que é respeitando que se é respeitado. Tancredo foi ministro da Justiça do governo de Getúlio Vargas. Acompanhou a crise que levou Vargas ao suicídio. Foi o primeiro ministro no período parlamentarista do governo de João Goulart. Depois foi senador e governador de Minas. Participou do movimento das Diretas Já, que pedia eleições para presidente da República durante a ditadura militar. Esse espetáculo vai repercutir neste país de quebrada em quebrada. Com a rejeição pelo Congresso das eleições diretas, proposta pela emenda constitucional Dante de Oliveira, Tancredo disputou a presidência da República pelo Colégio Eleitoral. Saiu vitorioso, 480 votos contra 180 para Paulo Maluf. Era o fim do regime militar e o início da redemocratização do país. Proclamo eleito presidente da República Federativa do Brasil, o Dr. Tancredo de Almeida Neves. Esta foi a última eleição indireta do país. 14 de março de 1985. Era a véspera da posse de Tancredo Neves, primeiro presidente civil eleito depois de 21 anos de ditadura militar. Estava tudo pronto para a cerimônia, quando ele começou a passar mal em um evento religioso com fortes dores abdominais. Foram 38 dias de internação, 7 cirurgias. O anúncio da morte de Tancredo veio no dia 21 de abril, aos 75 anos de idade. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. O sobrinho estava em Brasília para a posse e acompanhou o tio no hospital de base em Brasília. Estava lúcido, conversando, tranquilo, disse para mim que ele tinha que tomar posse, talvez pelo momento político. Não é que ele tenha negligenciado a saúde dele, mas ele pesou na balança e viu que ele tinha que tomar posse mesmo, para o bem do Brasil. Eu acho que ele quis dar a vida dele para a democracia brasileira. No dia seguinte à internação de Tancredo, José Sarney tomou posse como presidente do Brasil. Prometo manter
defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O anúncio da morte de Tancredo comoveu o país. Milhares de pessoas tomaram conta das ruas. Milhares de pessoas acenando cartazes, faixas, a última homenagem ao presidente Tancredo Neves. O corpo de Tancredo foi velado em São Paulo, Belo Horizonte e São João del Rei. O luto também tomou conta da cidade natal. Aqui em São João del Rei, os sinos dobraram o dia inteiro. O sepultamento dele aqui tinha 500 coroas de flores. Para mim, é como se fosse o meu irmão mais velho tivesse morrido. Com muita dor, muita tristeza. Chorei, homem. Disse que no sol eu chorei muito pela perda dele. Como chorei pela perda do meu pai e da minha mãe, eu chorei pela perda desse homem maravilhoso que era o Dr. Tancredo de Almeida Neves. Cidade praticamente de luto, muitas pessoas andando na rua chorando. Tivemos que cercar toda a igreja de São Francisco, onde ele está enterrado, para poder pôr ordem, né? Eu não queria fazer o sepultamento, porque tinha que ir de terno. E pouca da noite foi o sepultamento, né? Foi tarde da noite. Aí, quando foi meia-noite e pouco, recebeu um telefonema de São Paulo que dava um valor irrecusável pela colher. E essa colher é uma relíquia porque a sepultura do Tancredo nunca mais vai ser sepultado ninguém naquela sepultura. As autoridades todas, José Sarney, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas, Antônio Carlos Magalhães, a nata política do Brasil veio toda prestigiar o falecimento de Tancredo, né? O que fazer para preservar detalhes de toda essa história para as futuras gerações? O Memorial Tancredo Neves foi criado aqui em São João del Rei para relembrar fatos importantes da vida do político, que se misturam com momentos históricos importantes da história do Brasil. Logo na entrada, um busto de Tancredo. Na primeira sala, fotos com a família, a máquina de escrever usada para redigir os discursos e as faixas usadas nas posses dos cargos públicos. Aqui a gente encontra o punhal de prata doado pela filha, Alzirinha, e pela viúva, Dona Darcy, e a caneta de ouro que Getúlio Vargas entregou a Tancredo pouco antes de suicidar-se. Tancredo estava no Palácio do Catete no dia do suicídio e foi realmente uma cena, uma história muito impactante na vida dele. No salão principal, fotos, cartas e documentos ajudam a contar a história política do Brasil ao longo do século XX, com a presença de Tancredo como personagem principal. E o fim trágico. Jornais da época anunciam a morte do político. Então, o memorial é tudo isso, ele reúne essas informações, mas também a emoção de quem viveu esses tempos, né, em que o Brasil estava unido, buscando a democracia, a redemocratização, o direito a escolher seus representantes, né? Foi um momento muito importante da nossa história que o memorial preserva como informação, como emoção, que ainda estão presentes aqui.